E a palavra vem falando: quem tem ouvidos que ouça, ouça o que o Espírito diz. E João 13:2, Jesus ele toma a última ceia com seus discípulos e ele passa então ali as últimas ordens. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. E acabando a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Amém? Vamos sentar. Após 50 anos da ascensão de Jesus aos céus, João, apóstolo de Jesus, ele registra essas palavras e todos os ensinamentos que Jesus dá. E para nós meditarmos na palavra de hoje, eu peço para os irmãos, esqueça aqueles problemas que você tem no dia a dia lá fora, os motivos de sofrimento, algo assim, esqueça. E deixa o Espírito Santo falar para você neste momento. Deixa o Espírito Santo falar em cima dessa palavra. Então se concentre nessas palavras que Jesus quer nos ensinar. E Jesus, já tendo ensinado aquele povo o caminho da salvação, e quando Jesus viu que estava próximo de voltar para o Pai, para que tudo se cumprisse, as Escrituras, o que estava escrito no Antigo Testamento, então ele celebra a Páscoa. Ele celebra a Páscoa com os discípulos. Seria uma ceia de despedida. Vocês façam a ceia até eu voltar. E um dia eu vou voltar para buscar vocês, para fazer novamente essa ceia. E a palavra fala que logo após a Santa Ceia, então Jesus, ele tira as suas vestes principais, ele veste uma toalha, coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele enxuga com aquela toalha que ele estava cingido. E aquela toalha era uma toalha de uso particular de Jesus. Era Jesus que estava enrolado nela, ou que naquele momento estava sendo aquela toalha particular dele. Já pensou você compartilhar sua toalha com alguém? Secando os pés dos irmãos? E no texto nós podemos ver que Pedro fica então indignado. Ele fica indignado por ver o mestre lavar seus discípulos, seus súditos. E Pedro, ele não quer ser lavado por Jesus. Então para Pedro,
devia ser totalmente ao contrário. Devia ser o súdito estar lavando os pés do mestre. Mas não, era o mestre. Era o mestre que estava servindo. Mas Jesus, ele não estava apenas se humilhando para os irmãos, para os servos. Não, ele estava ensinando realmente a humildade. Ele queria que os seus discípulos aprendessem a viver na humildade. Ele estava ensinando o amor que nós devemos ter ao próximo. Ele estava mostrando a necessidade da união dos membros da igreja, um ajudando o outro. Jesus aqui estava mostrando a união do homem com Deus, através de sua graça, da graça de Jesus. A graça é algo particular de Jesus. Aquela toalha era particular de Jesus. Ele estava compartilhando. E Pedro não estava entendendo o propósito de Jesus. Aquele propósito em lavar e secar os servos, justamente com a toalha particular. Algo particular, íntimo de Jesus. Sua toalha de banho. E Jesus fala para Pedro: Pedro, agora tu não está entendendo, mas você vai entender. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, quando eu partir, você vai ser o chefe da igreja, Pedro. E daí, Pedro? Tu vai sentir na pele, Pedro, a necessidade da humildade. Tu vai sentir a necessidade de partilhar os bens entre os irmãos, para manter a igreja unida. A necessidade. Mas Pedro, ainda com aquele raciocínio de súdito, de servo, questiona mais uma vez: nunca me lavará meus pés. Jesus tem que mais uma vez falar para mim e para você: Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. É a minha graça que te salva. É a minha graça que te liberta. Lavar é purificar. É limpar dos pecados. E os discípulos provavelmente já tinham tomado banho. É a hora da ceia. Era noite. Mas o toque final da limpeza tinha que ser com Jesus. A purificação tinha que ser com Jesus. Nós, no nosso dia a dia, nós vamos nos preparando para a nossa santificação. É ao longo do tempo, durante a nossa vida. Mas o toque final tem que ser de Jesus. O esforço é meu, é seu, mas a graça é de Jesus. A toalha que vai te limpar é de Jesus. O lavar os pés, o secar com a sua toalha particular, é a graça de Jesus. É Jesus dando para nós a oportunidade de salvação. De nós podermos participar com Ele na ceia quando Ele volta. É Jesus dando algo particular dele para nós, a salvação. Não há salvação através de outro. A graça de Jesus não vem de outro. Nós somos lavados, somos limpos pelo seu sangue. Aquele mesmo sangue derramado lá na cruz por nós, no Calvário. E a intimidade nossa tem que ser com Ele, não com outro. A toalha tem que ser de Jesus, porque foi Ele que derramou o sangue na cruz por nós. E naquela noite, então, Jesus estava falando para Pedro. E Ele está falando para mim e para você nesta noite. Se não obedecer, não terei parte comigo. Obedecer por completo. Pedro não queria aquele último toque.
não queria o toque da graça de Jesus, não terá parte comigo. E a palavra então mostra que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos naquela última ceia, antes de partir. Mas para nós, é necessário nós sermos lavados antes da volta de Jesus. Antes da grande ceia que ele promete. Temos que estar preparados. Antes que Jesus volte, é necessário que nos purificamos, que nos lavamos, que nos santificamos. E uma das maneiras que Jesus nos ensina de santificação é compartilhar. Compartilhar nossos bens, nos doando aos irmãos, ajudando um outro. Há muitas coisas necessárias. Nós não sabemos o que se passa. Muitas vezes nós viemos para a igreja no fim de semana, na terça, nós não sabemos o que está acontecendo com o irmão. A necessidade que ele está passando, o sufoco. E nós precisamos ter mais proximidade, nos doando um pouco mais com os irmãos. E assim nós podemos confiar então na graça de Jesus, quando nós estamos unidos, porque Ele, que é a água viva, que vai nos limpar, que vai nos purificar. Sem a graça de Jesus, o nosso esforço não vai valer de nada, é em vão. E Jesus então ele fala para Pedro: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro começa a entender. Sem a obediência, não tem santificação. Sem intimidade com Jesus, não se entra no reino de Deus. Não tem parte comigo. A obediência é a graça de Jesus que vai nos salvar. É a obediência. E essa graça, essa toalha particular é de Jesus. E Pedro, então, como ele era uma pessoa impulsiva, ele respondia coisas rapidamente, é ele que falava sempre: Senhor, não só lava meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Pedro, ele não era aquele ladrão lá da cruz que teve que ser perdoado de imediato. Não, ele não tinha essa necessidade. Pedro já era um seguidor de Jesus. Então Jesus explica: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Jesus está falando para mim e para você: você já está preparado. Você já é conhecedor da palavra. Você precisa do perdão, sim. Você precisa do arrependimento. Mas na verdade vocês precisam de um toque final. Vocês precisam da minha graça. Vocês precisam que eu seja sacrificado na cruz, derramado sangue por vocês. E nós precisamos dessa graça de Jesus para a nossa salvação. É que o esforço de nos manter limpo durante a nossa vida, isso é conosco. A santificação é conosco. Nós que temos que correr atrás no dia a dia. O certificar se nós estamos limpos, o toque final de lavar os pés, de enxugar com a toalha para a nossa salvação, é com Jesus. É a graça de Jesus. E Jesus está falando aqui: você já cumpre os mandamentos da lei de Deus. Você já vive segundo os ensinamentos da Bíblia. Agora vocês precisam aceitar que eu sou o único e suficiente Salvador. Que é eu que limpo os seus pés. A toalha é minha. É isso que Jesus está nos falando. Minha graça. Minha graça que te permite entrar no reino de Deus. E lá no versículo 11, a palavra fala que Jesus deixa bem claro que nem todos estão limpos.
Nem todos estão limpos para receber a graça. Jesus fala, vocês estão limpos, mas nem todos. Nós temos que tomar cuidado para não estar no meio desses todos, nem todos. E Jesus fala que há ainda pecadores dentro da igreja. Ainda tem Judas tomando a Santa Ceia e se enganando. Muitos acham que participar de uma igreja é suficiente, que serão salvos. Mas não é assim. Precisa do toque de Jesus. Não basta andar junto do grupo de Jesus. Não basta eu estar aqui andando junto com o grupo, com vocês. Nós temos que ter intimidade com Jesus. Permitir que Jesus use a sua toalha em nós. Não adianta nós fazermos vistas grossas com os nossos erros. E nós fizemos vistas grossas com os nossos erros muitas vezes. Acha que está tudo bem. Não adianta aqui o pastor querer passar o pano nos erros de um irmão aqui, de outro irmão lá. Não adianta. Não é o pano do pastor. É a toalha de Jesus. Com certeza, o Judas será condenado. Tiago 4,12, Tiago fala, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Não é o pastor que vai te passar o pano. E é difícil para o pastor transmitir uma mensagem assim. Porém, como servo do Senhor, somos obrigados a transmitir. É dever do pastor em orientar, em trazer a palavra, em mostrar a verdade. Que muitos de nós andamos com os pés sujos. O que eu estou dizendo é que no meio da igreja, da congregação, da família, da nossa comunidade, não pode ter máscara. Não pode haver máscara. Não podemos fingir que estamos limpos, não podemos fingir que vivemos limpos, ou que nós fizemos tudo bonitinho, mas lá no fundo está errado. Fingimos que ainda que nós somos pessoas limpas. Nós não podemos nos enganar. Se nós não somos livres, se nós não somos limpos, se ainda nós estamos com o pé sujo, nós precisamos então ter essa consciência, essa postura digna de confessar-se a Jesus. E nessa noite é o momento de você fazer esse exame de consciência, de confessar com Jesus e buscar libertação através da graça de Jesus. Amém? Glória a Deus.